E aí, pessoal? Boa tarde, tudo bem? Como tá meu áudio aí? Salve, salve, BH. E aí, Rodrigão? Como tá o áudio aí, pessoal? Fala alguém aí, como tá o áudio, por favor. Obrigado, Laura. Bom, vamos lá, vou introduzir a live aqui, porque eu já vi que teve gente perguntando qual que é o tema. É o seguinte, como eu costumo dizer, pessoal, fica atento nos meus stories, pô. Tudo que acontece no meu Insta, eu posto nos stories. Então, se você curte me acompanhar, dá uma moral nos stories lá, tenta ver de ficar atento nos meus stories. Eu sei que é difícil, que o Instagram não entrega, mas enfim, poucas ideias. Salve, Jardim Bom Filho, olhe, é poucas, é bom, foi nóis. Seguinte, família, vou explicar lá a mecânica da live de hoje. Conforme a gente combinou, hoje a gente vai fazer uma live diferente, a gente vai fazer uma live de análise do filme Cães de Guerra. O filme que conta a história real dos dois amigos aí que conseguiam licitações para vender armas pro Pentágono. Baita do filme legal pra caralho. E além de ser um filme legal pra cacete, ele traz muitas lições implícitas ali que a gente consegue nas entrelinhas do filme descobrir muita coisa valiosa pra vida. Obrigado, Roger, pelo seu comentário, eu tava esperando isso daí. E você também, Ju Salvage. Queridos, eu faço live e não deixo salva mesmo. Eu faço live e subo ela pro clã. E aí quem é assinante se beneficia. Quem não é assinante, se não conseguir assistir ao vivo, assina. Poucas, entendeu? Porque eu já estou disponibilizando bastante conteúdo aqui para vocês. Aí eu não posso chegar com quem é do clã, que está pagando uma mensalidade caríssima de R$14 por mês, e fazer ele ter o mesmo benefício que quem não é. Então muita gente fica me pedindo para deixar a live salva, mas não só não deixarei, como não é justo, mano. Então, tipo, se você infelizmente não pode se adequar ao horário, você assina. Daí você consegue assistir lá depois. Beleza? Então é isso. Por isso que eu faço as lives em horários alternativos e faço elas em horários diferentes. Para que justamente eu consiga atingir pessoas diferentes que consigam assistir a live, ver o tipo de conteúdo que eu trago e depois assinar o clã. Para quem queira assistir todas, né? Isso aqui é a minha estratégia. Se eu não fizer isso, eu não como no fim do mês, entendeu? Então, pô, você tá trabalhando agora, só vai conseguir ver à noite, assina o clã que você assiste não só essa, como mais 20 aulas. Então é isso. Família, vamos falar sobre o filme Cães de Guerra. Vou trazer na live de hoje 3 lições pra vida referente ao filme Cães de Guerra. Então, na verdade eu vou trazer mais, eu não fiquei pontuando 3 lições. Eu vou meio que trazer a cronologia do filme e a partir dela eu vou pegar cenas, eu vou pegar episódios assim que ocorreram no filme e a partir dele trazer lições que eu tirei com o Cães de Guerra. Tranquilo? Estamos aí, porra, com 150 pessoas. Ótimo, já dá pra começar mais ou menos. Bom, vamos lá, galera. O Cães de Guerra foi um filme que trouxe muito ensinamento pra minha vida. E eu gosto quando eu vejo um filme desse, igual quando eu assisti Bad Blood. Eu gosto muito de assistir mais de uma vez. Eu assisti esse filme aí umas 4, umas 5 vezes. Então, eu consegui extrair bastante coisa, porque é um filme que me instigou bastante. Um filme que ao mesmo tempo é divertido, é legal de assistir, é inteligente, é bem produzido. Ele é um filme com ótimos atores, inclusive. Ele é um filme que conta uma história que de fato aconteceu na vida real. O filme é baseado em fatos reais. E porra, isso mostra que os ensinamentos contidos ali são ainda mais aplicáveis, né? Porque ele é baseado em fatos reais. Beleza? Então, eu vou pegar conforme a minha cabeça for lembrando, tá dando tilt na minha cabeça porque eu fico lendo os comentários, eu esqueci do script que eu tinha feito na minha cabeça. Conforme eu for lembrando, eu vou falando os pontos que eu tinha separado mentalmente para debater aqui na live de hoje. Então vamos lá.
Um dos primeiros pontos que eu reparei assim, talvez seja o mais importante, eu ia deixar ele para o final, mas vamos lá. Um dos primeiros pontos importantes e uma lição para a vida do filme Cães de Guerra. Lição para a vida do filme Cães de Guerra. Lição número 1. Jamais faça associação e negócios com pessoas moralmente inferiores. O que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar que o filme conta a história de um rapaz, bom caráter, que era um massagista, tranquilo, mas estava duro, trabalhando, fudido ali, buscando uma oportunidade. E aí surgiu um amigo dele da época de escola, que ele não via há muitos anos, e esse cara começou a apresentar para ele a oportunidade de trabalhar junto com ele num esquema ilegal, onde eles conseguiam intermediar a venda de armas para o Pentágono, para o governo americano, através de licitações, né? Era um esquema meio complexo, que eles conseguiam, através de falhas na tecnologia do Pentágono, eles conseguiam encontrar brechas para vender pequenas quantidades, né, pequenos pedidos de armamento pro Pentágono. Só que a forma que eles faziam era ilegal. E o cara, esse amigo do massagista, né, que é o gordinho do filme, inclusive um ótimo ator, ele se mostra desde o começo do filme um cara de caráter extremamente duvidoso. Ele tá sempre passando a perna nos outros. A gente pode pegar um exemplo essa live é pra quem assistiu o filme, tá? Então vai ter spoiler pra caralho. A gente pega um exemplo de um momento onde ele tá lá negociando na lavanderia com o judeu. Não sei quem lembra dessa cena. Tem um judeu dele que é laranja da empresa dele. E ele usa aquele judeu como laranja desse negócio ilegal dele. E ele se passa por judeu, o gordinho safado, ele se passa por judeu para conseguir agradar o cara da lavanderia e fazer dele um laranja para esse esquema ilegal dele de negócio. Já provando ali ser ter um desvio de caráter, porque ele não era judeu, ele estava mentindo. Olha só, ele estava mentindo para um cara, para ser laranja da empresa ilegal dele. Então, a gente já percebeu que aquele cara tem um péssimo caráter. O tipo de negócio que ele faz, ele estava também, não julgo quem usa, mas era um drogado, ele usava cocaína o tempo todo, o gordinho. Então, o tipo de negócio que ele faz, ele mexia com armamento, ele fazia de forma ilegal, ele usava um laranja e mentia pro laranja. Não sei se vocês entendem o que é o laranja, né? É uma forma de você fugir do imposto fingindo que tem um negócio legal. Então ele usava um laranja que era judeu, fingindo para esse judeu para poder agradá-lo, o cara da lavanderia, que ele era judeu também. Enfim, e ele, logo no começo do filme, a gente vê a família desse gordinho, alguns amigos desse gordinho, falando que ele teve que sair fugido da cidade onde ele morava porque ele tinha roubado 70 mil reais do tio dele. Lembrando que é tudo uma história real, baseada em fatos reais, hein, pessoal? Então, esse gordinho saiu fugido da cidade dele, veio pra cidade onde estava o rapaz massagista, que é o personagem principal da história, se associou com ele, aproveitou-se da fraqueza mental, emocional desse moleque e fez esse moleque começar a trabalhar com ele, porque sozinho ele não conseguia trabalhar nesse negócio dele, o gordinho. E esse moleque, eu não lembro os nomes do personagem, por isso tá foda, então vai ser o gordinho e o magrinho, tá? O magrinho tava fudido, fazendo massagem para sobreviver, vendendo lençol para casa de asilo, e tava com a namorada grávida, precisando desesperadamente de ganhar mais dinheiro. E esse era um negócio extremamente rentável, porque em cada licitação ganha por eles, no site ali do Pentágono onde eles vendiam armas, eles faturavam às vezes centenas de milhares ou até mesmo milhões. Beleza? Então esse cara, ele se aproveitou muito da fragilidade, do momento frágil do rapaz massagista. Ele era um conhecido de infância desse moleque. Ele se aproveitou, enxergou essa oportunidade de utilizar o moleque. Muito obrigado. Chama David e Efraim. Só que eu vou falar gordinho. Então, ele usou a fragilidade do David
para fazer ele trabalhar para ele. E se eu não me engano, ele dava só 30% do faturamento dele pro David. Eles trabalhavam a mesma coisa, só que como o gordinho era o cabeça da coisa, ele ofereceu 30% dos faturamentos aí das vendas pro David. O David desesperado, querendo acreditar que aquilo era um negócio não prejudicial, ele confiou e começou a trabalhar com esse cara. E eles começaram a ascender de forma muito rápida e de forma exponencial com essa venda aí, porque eles ficavam, como eles falavam, igual ratazanas no site do Pentágono, caçando as melhores oportunidades de licitações, onde os grandes players de verdade, as empresas grandes e lícitas de verdade, não estavam procurando pequenas brechas, pequenas oportunidades de venda às vezes de equipamento, como um colete, como um capacete. Eles queriam vender mais armamento pesado, que é mais caro. Só que o que acontece? Quando você vende uma quantidade legal, seja só de capacete, seja só de colete, para o Pentágono, ainda assim é muito dinheiro, né? Vamos pôr aqui uma analogia em valores mesmo. Digamos que para você vender um lote de capacete e colete à prova de bala pro Pentágono, você consiga vender isso aí a $500 mil, né? Enquanto os grandes players estavam preocupados em vender fuzis, rifles, armamento pesado, onde aí ganhavam-se $500 mil, entendeu? A diferença absurda. Só que para eles, para um massagista que estava ganhando R$10 por massagem, começar a ganhar 30% de 500 mil numa venda de capacete que fosse, era muita coisa. Por isso que chamavam Cães de Guerra, Underdogs, que é o nome do filme. Então beleza, o filme baseado nisso, o rapaz, o David, na necessidade de prover para sua mulher que estava grávida, de não aguentar mais se ver naquela situação, vendo um amigo ganhando dinheiro, enquanto ele precisava massagear velho safado para ganhar muito menos, ele aceitou a sociedade. Eis aí a primeira grande lição do filme, na minha concepção. E essa é a lição que eu vou compartilhar com vocês. Não faça negócios, não se associe com pessoas moralmente inferiores. Não faça negócios com mau caráter. Por maior que seja a oportunidade que esteja à sua frente, você se arrisca demais fazendo negócios com um mau caráter, mano. E o que aconteceu? O David e o gordinho foram presos. E não só foram presos, o David foi traído pelo gordinho no final do filme. O gordinho rasgou o contrato que eles tinham feito, onde esse contrato estipulava que o David tinha direito a 30% do faturamento da empresa. Então, numa discussão que eles tiveram, o gordinho mau caráter foi lá na mesa dele, tirou o contrato da gaveta dele, rasgou e pronto. Eles eram tão amadores no que faziam que eles simplesmente... o cara fez um contrato onde ele recebia 30% de um faturamento de uma empresa, ele imprimiu uma só cópia e deixou na gaveta do escritório dele. E aí, o que aconteceu? O negócio deles era tão ilegal, tão errado, que o David estava lá na Albânia tentando resolver... O David estava na Albânia tentando resolver uma situação muito complexa no fornecimento de munição de AK-47 que eles tinham fechado para o governo. Isso é tudo uma história real, olha que louco isso, vocês têm que assistir. Eles tinham conseguido ganhar uma licitação onde eles iam vender munição de AK-47 para o governo, e aí eles não estavam achando um bom fornecedor. Pegaram um terrorista, praticamente um terrorista procurado pela Interpol, para fazer negócio com esse cara. Esse cara indicou um cara da Albânia para eles. Só que eles não se preocuparam em ver se a munição era boa. A munição era chinesa e os Estados Unidos não compram munição chinesa. E o cara estava lá resolvendo isso. O David, ele estava lá na Albânia resolvendo essa questão, enquanto o gordinho estava aqui tranquilo e calmo em Nova York. O que aconteceu? O David foi sequestrado na Albânia por albaneses. Eu nem lembro se é Albânia, mas eu acho que é. O David foi sequestrado lá, tomou um couro, quase morreu. Ligou puto pro gordo, querendo discutir sobre essa situação que estava toda errada. E aí de repente o gordo discutiu com ele, eles tiveram uma discussão feia, se xingaram. Depois eu vou falar sobre essa questão de se xingaram, vai entrar muito em uma das lições.
Os caras se xingaram, o Gordinho se sentiu muito ofendido com os xingamentos que foram feitos pelo David. Foi lá na mesa dele, tranquilo, calmo e frio, mau caráter que era, rasgou o contrato deles, tirando qualquer participação do David na empresa. Moral dessa lição: quando você se associa com um mau caráter, a qualquer momento você pode ser traído. E foi o que aconteceu. Ele tomou tombo atrás de tombo com essa decisão de ter escolhido talvez um caminho mais fácil, se associando com uma pessoa moralmente inferior. Ele foi traído pelo Gordinho, enquanto era sequestrado na Albânia, foi traído pelo Gordo, e não só foi traído, quando ele chegou nos Estados Unidos, a lição que ele tirou foi de que, burro que foi, ele não imprimiu outra cópia do contrato dele com a empresa, e ele perdeu qualquer participação de lucro na empresa, não tinha nada que provava que ele era sócio do Gordo. Então ele perdeu tudo. Não bastasse isso, ele foi preso assim que chegou. E eu vou chegar agora numa questão. A questão do porquê eles foram presos. Então essa foi a primeira lição que a gente tira. Não confie e não se associe com pessoas moralmente inferiores. Não faça negócios com pessoas mau caráter. Se você percebeu algum desvio de caráter em alguém, você simplesmente não arrisca o seu dinheiro e a sua liberdade fazendo negócio com esse tipo de pessoa. Beleza? Essa é a lição número 1. Isso aí pode te custar o seu dinheiro, seu tempo, sua liberdade e até mesmo sua vida. Ele quase morreu sequestrado e não bastou isso. Com a mulher grávida chegando nos Estados Unidos, ele foi preso. Beleza? Então essa é uma grande lição que a gente tira aí do Cães de Guerra. Não se associe com pessoas mau caráter. Outra lição. Eu vou chegar na lição da grana depois, certo? Vou falar sobre a Omertá. Ele seguiu a Omertá, de certa forma, sim. Seguiu sim. A principal lição do filme. Mano, agora eu lembrei. E essa, mano, pra mim, essa foi muito pesada. A principal lição do filme. A principal lição do filme se baseia na atenção aos detalhes, cara. Eu vou explicar uma pequena coisa do filme que fez simplesmente absoluta, total diferença no desfecho final dessa história real. E essa foi a atenção ao mínimo detalhe. Um mínimo detalhe, um mínimo pequeno detalhe acabou com todo o esquema deles. Eles estavam num esquema que estava circulando de forma fluida, de forma boa, ganhando dinheiro, morando em coberturas, mansões nos Estados Unidos, vivendo o maior luxo possível, andando de Lamborghini cada um. Eles compravam uma Lamborghini igual. E eles simplesmente foram presos porque esqueceram de pagar 100 mil reais pro cara que fazia a embalagem da munição deles. Pô, parece que é muito que eu tô falando de 100 mil reais, mas os caras ganhavam 100 milhões de reais por mês, sei lá, 500 milhões. Eu tô falando de um nível de dinheiro desse, onde 100 mil reais representa pra eles o que 10 reais representa pra mim. Você entendeu? Esse é o nível de detalhe da situação. Então, eles estavam tão preocupados não só com a ganância deles, mas com resolver muitos problemas envoltos em toda a situação, e que eles não se atentaram ao detalhe mais simples, que era de pagar o fornecedor de embalagem deles. Eles estavam precisando trocar a embalagem da munição deles, porque a embalagem da munição que eles tinham comprado era chinesa, e eles, querendo enganar os Estados Unidos, trocaram, em vez de trocar a munição, falaram: vamos trocar a embalagem, sai mais barato. Então, em vez de vender para o Pentágono caixas de munição com escrita chinesa, eles resolveram, em vez de trocar a munição, trocar a embalagem por uma embalagem e colocar um saco plástico albanês. E aí contrataram um cara de embalagem na Albânia e falaram: quanto você cobra para colocar essas milhões de munição aqui dentro de saquinho e fazer a logística para o Pentágono? O cara falou 100 mil reais. Eles precisaram segurar o riso mediante o cara, tão pouco dinheiro que isso representava para eles, 100 mil dólares. Porque, como eu disse, 100 mil dólares para eles representavam o que hoje 10 reais representam para mim, era muito pouco. E aquilo foi tão pouco para eles que eles simplesmente esqueceram de pagar o cara. E esse cara, esse mesmo cara, o cara das embalagens no final do filme,
Esse cara foi o cara que processou eles pro FBI, mano. Esse cara foi quem ligou para os Estados Unidos e acusou a empresa deles de estar cometendo fraude e crime, de vender uma munição falsificada, uma munição chinesa, e os Estados Unidos não compram munição chinesa por algum motivo lá deles. Então, eu tirei tanta coisa dali, e que eu espero que vocês consigam entender a profundidade da situação. Os caras, e o albanês tinha cobrado eles mais de uma vez. O albanês chamou o David e o Gordo mais de uma vez para falar: porra, eu ainda não recebi, eu ainda preciso pagar meus funcionários, vocês não estão me pagando. E ele sempre falava: vai, tá bom, eu vou ver, tá bom, foda-se, eu vou ver. E a partir disso, os moleques esqueceram de pagar ele, ele ficou puto. O cara ligou pro FBI, denunciou a empresa. Essa empresa aí, aí o FBI chegou, assim que o moleque chegou o FBI chegou assim que o moleque chegou nos Estados Unidos, tocou lá na casa dele e prendeu os dois. Prendeu o Gordinho e prendeu o David. Por quê? Por falta de atenção ao detalhe. Eu vou dar alguns exemplos, mano, onde o mínimo detalhe pode fazer grande diferença, né? Nunca ofenda pessoas erradas, tá ligado? Nunca acredite que uma pessoa é pequena o suficiente para não te prejudicar grandemente. Você nunca sabe o que uma ofensa pode te causar em vendetta lá na frente, em vingança. Então, às vezes, por exemplo, você, por algum motivo, enxerga alguém como mais frágil que você, alguém como uma pessoa com menos recursos que você pode de alguma forma ofender, porque ela parece não ter nada a usar contra você. E aí, sei lá, por algum motivo, aplicando aqui na vida real, você zoa a pessoa no Instagram. Eu vou contar uma história de Instagram, beleza? Um dia, eu tava tendo uma treta. Isso é uma história real. Eu não vou citar nomes, vou respeitar o mercado, mas é uma história real. Um dia eu tava vendo uma treta em comentários de foto no Instagram. Uma treta em comentários de foto, onde o cara postou um shape, um seguidor aleatório criticou o shape desse cara, certo? E aí começou a rolar uma discussão em cima daquilo, né? E as pessoas começaram a se ofender umas às outras. E esse cara que tinha ofendido o shape do cara que postou, ele foi muito ofendido por um moleque. Teve um moleque que pegou e ofendeu grandemente a integridade, a honra, a moral, tipo meio que humilhando esse moleque, porque esse moleque não era ninguém, tá ligado? Esse moleque não tinha nada a oferecer, ele era um coitado, não tinha seguidor, tinha uma condição ruim, era feio, tinha tudo aquilo que parece que você pode zoar, tá ligado? E aí, mano, passaram-se, sei lá, poucas semanas, poucos meses, eu não lembro. Simplesmente um dos moleques que ofendeu de forma humilhante esse rapaz morreu. E foi descobrir que morreu por vingança. Então olha só, você num pequeno detalhe, você nem lembrava, você de repente morreu porque você ofendeu alguém no Insta que você achou que não tinha nada pra te ameaçar. Tá ligado? Olha que visão, mano. De repente, você tá brincando na internet, não se atenta ao detalhe de que você tá mexendo com outra vida, e aí você tá de boa, as semanas passam, você nem se lembra de que tretou, nem se lembra de que tinha xingado alguém, e você morre. E aí, né? O que o moleque falou aqui no comentário: quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então essa é uma história real que eu tô falando pra vocês, que aconteceu em 2017 ou 2018, se eu não me engano, tá? E basicamente a gente tira aí, mano, a importância de se atentar muito a pequenos detalhes, mano. Pequenos detalhes fazem muita diferença, tá ligado? Em grandes situações. O filme trouxe isso. Se você fosse perspicaz de entender, eu assisti o filme umas 5 vezes. Cara, era só pagar 10 reais pro cara da embalagem. Era só pagar $100 mil pro cara da embalagem.
se eles tivessem pagado 100 mil fucking dólares pros caras da embalagem, eles estariam até hoje operando e ganhando muita grana. Só que o cara simplesmente achou que o albanês que fazia saquinho plástico nunca ia poder fazer alguma coisa prejudicial para a vida deles. Ele pensou, pô, que se foda esse albanês, tô cheio de problema para resolver, acabei de ser sequestrado, tô no cu do mundo, tretando com meu sócio, depois eu vejo esses 100 mil reais aí, tá ligado? Não viu, esqueceu, ficou tão focado em resolver outros problemas, que cagou pra situação. E ao cagar pra situação, simplesmente chegou nos Estados Unidos e foi preso, porque esse cara que era inofensivo pra ele, denunciou ele. Então a gente tem que se atentar muito aos detalhes, mano. As grandes coisas são encontradas nos pequenos detalhes, tá ligado? As grandes coisas estão nos pequenos detalhes. Aí o rapaz me pergunta aqui, o Davi, mas foi o gordo que não quis pagar ele? Sim, foi o gordo. O gordo não quis pagar ele, mas cabia ao David ficar atento na situação. Cabia ao David se atentar se o gordinho tinha pagado ou não, para evitar. Se você é sócio de uma empresa, você tem que estar no controle de tudo que acontece. Até porque o albanês estava cobrando diretamente o David, não o gordo. Então, o David devia estar atento para aquilo, pensando, mano, não posso deixar de pagar alguém, né? Não posso brincar com o cara aqui. O cara contrata 50 funcionários, me cobra 100 mil dólares e eu vou simplesmente cagar na cabeça dele porque eu tenho problemas maiores. Porque pra mim 100 mil reais não é nada. É o que eu tô falando, é 10 conto. Pô, pra mim 10 conto não é nada, que se foda, eu não vou pagar esse maluco aqui não. Só que pra esse maluco 10 reais é muito, 100 mil reais é muito. E aí esse cara acabou com o esquema todo. Uma ligação de um fucking albanês acabou com todo o esquema e a operação dos rapazes da empresa. Simplesmente eles poderiam continuar operando ilegalmente por muitos anos sem serem notados, porque era um negócio tranquilo de se operar. Agora o Pentágono nos Estados Unidos tomou medidas protetivas, medidas de segurança muito maiores para isso não se repetir, mas os caras estavam operando em um esquema com certa facilidade de continuidade, mas o esquema todo, o império todo do crime deles foi desmoronado por não ter pagado 100 mil dólares por um albanês. Os caras estavam faturando centenas de milhões de dólares e simplesmente subestimaram o poder de se prejudicar com pessoas pequenas que pareciam inofensivas. Então essa pra mim talvez seja a principal lição do filme, mano. Que não importa o tamanho do seu business, não importa os níveis que você atinja nas operações dos seus negócios. Nenhum negócio é grande o suficiente para não prestar atenção nos pequenos detalhes. Nunca ofenda ninguém de graça. Nunca subestime o poder que alguém tem de te prejudicar. Não arrume inimigos à toa. Não engane pessoas, porque você no fim pode acontecer tudo essa porra aí que aconteceu. Beleza? Então a primeira lição que a gente tirou foi de simplesmente você não se associar com pessoas moralmente inferiores. No momento de desespero, o David se associou, virou sócio, fechou uma sociedade de negócio com um gordinho que era um mau caráter, que era um criminoso, que era um salafrário que passava o pé em todo mundo, para entrar dentro de um negócio ilegal. Na hora H, na hora que as coisas apertaram, na hora que o David foi sequestrado na Albânia, ele simplesmente teve o seu contrato rasgado e foi preso por conta de ter confiado no gordo safado. Segunda lição, atentem-se aos detalhes. Percebam que nenhum ser humano é irrelevante o suficiente que não possa ser útil a você em algum momento ou que não possa te prejudicar. Feridas profundas não são vingadas com cortes rasos. Nunca ofenda as pessoas erradas e nunca prejudique a família de um homem. Porque para aquele albanês, para aquele senhor albanês que fazia saquinho plástico para guardar a munição de AK-47 deles, 100 mil dólares era tudo. Mas para eles não era nada. Eles subestimaram a capacidade que um cara desse
tinha de acabar com o negócio deles, porque ele era um velhinho inofensivo que morava lá na Albânia. Mas bastou uma ligação pro FBI lá da Albânia, porque ele ficou inconformado de ter sido passado para trás, e o negócio inteiro desmoronou por causa disso. Essa foi a segunda lição. A terceira lição, família. A terceira lição é óbvio que, mano, a gente tem muito a aprender com o Gordinho. Talvez ele seja o cara que mais tem a ensinar pra gente no filme, o Gordo. E ensinar coisas boas. É óbvio que ele era um puta do mau caráter. É óbvio que ele usava a habilidade dele, o dom dele pro mal. Sim, ele era um cara ruim. Ele era um gordo safado. Mas, mano, ele tinha habilidades que, se você analisar a personalidade dele com profundidade, você vai enxergar, talvez, um dos segredos de se fazer dinheiro. Um dos maiores segredos de você conseguir um dos maiores segredos de você conseguir prosperar nos negócios, em negociações. E eu vou te falar qual que é eu tava lendo um comentário aqui, perdão. Qual que é a característica marcante da personalidade dele que fazia ele conseguir ganhar muito dinheiro? Ele era um cara, o Efraim, o Gordinho, ele era um cara camaleão, tá ligado? O que eu quero dizer com um cara camaleão? Onde ele se instalava, seja qual fosse o ambiente em que ele estivesse, ele se adaptava, ele percebia o ambiente que ele estava, ele lia as pessoas, ele tinha a habilidade de ler as pessoas, tá ligado? E a partir da leitura que ele fazia das pessoas, ele se tornava uma delas, de certa forma. Ele tinha um nível de capacidade de empatia tão grande que, por exemplo, esse cara judeu, ele chegava a fingir que era judeu e falava em termos judeus, tá ligado? Para simplesmente trazer empatia do cara que ele estava negociando, tá ligado? Então, seja em qual fosse o ambiente dele, tipo, ele enganou o próprio David com essa habilidade dele. O David era um cara carente, um cara que estava precisando de trabalho e um cara que estava precisando de alguém para confiar, para deslanchar na vida dele. O Gordinho aproveitou dessa situação, lembrou momentos da infância deles, lembrou do filme Scarface que eles assistiam quando eram pequenos e jogou emocionalmente com o David naquele papo de caralho, que saudade da nossa amizade, você é meu bro, vamos tomar uma cerveja. E aí falava os papos, imitava os gestos. Eu reparo no filme que ele imita os gestos que a pessoa faz. Se a pessoa mexe no cabelo, ele vai lá, mexe no cabelo, né? Um pouco de PNL ali. Só que, mano, o cara fazia aquilo de forma natural, safado, gordo, inteligente pra caralho. Então, ajuda-se muito na hora de ganhar dinheiro você ter leitura pessoal. Talvez essa seja uma das maiores e principais características que possa te trazer prosperidade nos negócios, que é você conseguir ser a pessoa que eles querem que você seja, tá ligado? Ele fazia isso, ele não tava nem aí, mano. A personalidade dele, a habilidade dele era ser um camaleão. Ele se transformava, seja qual fosse o ambiente que ele tivesse. Ele era ligeiro, entendeu? Ele falava o que as pessoas queriam ouvir. E a partir disso ele conseguiu milhões, tá ligado? Ele negociava no telefone dessa forma, ele negociava pessoalmente com as pessoas dessa forma. Ele era um safado que sabia usar as palavras certas na hora certa, porque se colocava no lugar da pessoa e conseguia, através de uma leitura, observação profunda, saber o que a pessoa esperava dele, para ele tirar benefício daquilo, tá ligado? Então essa talvez seja a terceira lição que eu acredito que o filme passou muito pra gente, que serve muito pra você na hora de fazer negócios, tá ligado? É você aprender a utilizar a sua capacidade de leitura pessoal e percepção ambiental. Quando você se instalar em algum ambiente, você analisa, percorre o ambiente, vê os detalhes, enxerga uma pessoa, vê o jeito que ela fala, vê do que ela fala, vê o que ela gosta, e aí você se torna empático àquela pessoa, tá ligado? Porque você vai ter muitíssimo mais chance de prosperar
muito mais chance de fazer aquela pessoa fazer o que você quer que ela faça, que no negócio é isso que a gente quer. O que a gente quer no negócio? Convencer a pessoa a fazer o que a gente quer. Seja comprar um produto, ou seja vender, né? Se eu quero vender, se eu quero comprar. A gente sempre quer que a outra parte haja conforme que a gente quer. Então, o gordinho era um camaleão. Ninguém consegue 500 milhões de reais à toa. Ele era um camaleão perceptivo. Ele era um cara que enxergava as pessoas. Então, aproveite que você não precisa de grandes habilidades que não acalma e um pouco de tapa na cara para acordar, se situar onde você estiver. E a partir de agora, quando você estiver em qualquer ambiente, ou principalmente numa questão de negociação, numa mesa de negócios, numa reunião, você a partir de agora consegue perceber que você analisando você analisa a pessoa, você analisa as dores dela, os costumes dela, os gestos dela, você simplesmente copia, você faz ela achar que você é como ela, que ela está num espelho. E aí isso traz muito mais empatia para que você consiga fechar negócios. Beleza? Bom, um filme muito parecido com o Cães de Guerra, na verdade um filme que me fez assistir o Cães de Guerra e que talvez possa trazer muitos mais ensinamentos para vocês, e quem sabe a gente não pode discutir eles numa próxima live, é o Lobo de Wall Street. Esse filme, que conta a história também, uma história também real, do Jordan Belfort, acho que é esse o nome dele, né? Jordan Belfort. Inclusive o Gordinho faz parte desse filme também, do elenco. Esse filme conta a mesma coisa, e é a mesma habilidade que esses dois homens tiveram. Infelizmente, esses dois homens tiveram essa habilidade pro mal, tá ligado? Porque eles estavam fazendo negócios de certa forma ilícitos, tanto o Lobo de Wall Street quanto o Efraim do Cães de Guerra. Mas se você se ligar na sagacidade do Gordinho, você vai perceber o quanto você consegue aprender em questões de perspicácia, mano. Então, o filme Cães de Guerra traz isso pra vocês. Ele traz lições de moralidade, ou seja, de não se envolver com pessoas moralmente inferiores. Ele traz a principal questão da vida, que é a atenção nos detalhes. Pessoas morrem por muito menos que um detalhe, mano. Então, nunca se desatente aos detalhes, nunca ofenda as pessoas erradas, nunca esqueça um pequeno compromisso que foi acordado, por menor que ele seja, tá ligado? Se você combinou com um mendigo da sua rua que na próxima vez que você viesse passar na rua você ia dar 10 reais pra ele, tu não esquece disso, porque ele não vai esquecer. Nunca pense que uma pessoa é inofensiva demais para te atingir, nunca, porque de alguma forma, mesmo que ela seja de fato inofensiva fisicamente, intelectualmente, essa pessoa nunca esteja na lista negra de ninguém, mano, por mais inofensiva que essa pessoa pareça. Porque um velhinho albanês matou a operação de uma empresa que faturava centenas de milhões. Um velhinho albanês, que parecia completamente inofensivo para o negócio. Tá? E finalizando as lições, obrigado, viu, Agnes? Finalizando as lições, é a questão de leitura pessoal, de você ser um camaleão na vida, ser o que as pessoas querem que você seja na hora dos negócios. Fazer com que as pessoas se identifiquem com você, que elas queiram fechar negócio com você porque elas se sentiram identificadas. Empatia. Beleza? Assistam e percebam o comportamento do Gordinho nos negócios. Ele é um monstro. Pena que ele era um monstro do mal. Porra, tem monstros do bem fazendo negócio? Muitos. Né? Muitas pessoas aí. Você pega o Gran Cardone, por exemplo. É um cara normal, faz um serviço ético legal. Entendeu? Eu mesmo. Eu fico aqui identificando as dores dos meus clientes e a partir disso provendo soluções, me comunicando de forma que traga identificação. Sou jovem, falo com vocês como jovens, respondo a maioria das pessoas que eu consigo, e com isso eu gero identidade. As pessoas gostam de mim, compram o meu serviço, vendo bons serviços, óbvio, porque faço um negócio ético, um negócio legal, e por isso eu consigo prosperar, mano. Mas antes de tudo, é enxergar as dores do seu interlocutor e se identificar com ele. Então é isso, galera. Foram mais ou menos as lições que eu tirei do Cães de Guerra. Eu espero que vocês tenham curtido. O filme é massa, assistam se vocês não assistirem. É uma produção fodida, atores fodidos, você vai dar risada,
Você vai se emocionar, tem uma produção foda, o filme tem uma história foda. E é isso, mano. Um abração pra todo mundo. Essa live vai pro clã. Quem não puder assistir agora, vai poder assistir lá no clã depois. Tranquilo, calmo, tudo nosso, nada deles. Abraços.